Existe um fato que inúmeros homens demoram muito tempo para descobrir. A verdade é que nem toda mulher gosta realmente de ter relações íntimas. Algumas fazem só por obrigação, outras nem fazem, mas dá para descobrir sem precisar perguntar. Saber identificar isso pode te poupar de muito sofrimento e gasto de energia desnecessário. A real é que muitos homens investem em mulheres frias e, quando se deparam com a frieza delas, acham que o problema é com eles. Mas o fato é que existem mulheres que simplesmente não conseguem desfrutar do prazer de uma relação sexual, mesmo que ela goste do cara. Estar com uma mulher que não sente atração sexual por você é uma das coisas mais devastadoras para a autoestima de um homem. Mas aqui está o ponto. Será que ela não sente desejo por você ou será que ela não consegue sentir desejo por ninguém? Hoje você vai aprender a distinguir. Mas vou começar dando um exemplo real. Vou contar uma história minha que revelei a pouquíssimas pessoas. Certa vez conheci uma garota, daquelas que você não acha em qualquer esquina. O tipo joia rara. A gente se deu muito bem logo de cara e não demorou muito para eu perceber que ela realmente estava afim de mim. Eu fiquei extremamente excitado, até porque ela era um tipo de mulher que eu não costumava ter acesso na época. Eu tinha tirado a sorte grande e ia fazer de tudo para aproveitar aquela oportunidade. Não esperei muito. Chamei ela para sair. Fomos comer um hambúrguer artesanal em uma espécie de barzinho com música ao vivo. E, para a minha surpresa, o encontro foi maravilhoso. Nós conversamos durante horas. Ela ria, perguntava, engajava, não pegou no celular um momento sequer. E o melhor de tudo, no final ainda soltou que não estava buscando coisas casuais. Ela era do tipo comprometida. Nós não fomos para a cama na primeira noite. E eu adorei isso. Meu coração estava em êxtase. Eu voltei para casa já imaginando em tudo o que poderia acontecer. Pensei até que eu ia acabar me apaixonando. Fiquei louco de desejo imaginando o corpo dela junto ao meu. Planejei, sonhei, desejei. E sim, nós continuamos saindo mais e mais vezes. Mas no fundo, bem lá no fundo, uma coisa ainda martelava na minha cabeça. Isso tá bom demais para ser verdade. O meu instinto estava me alertando e logo eu ia acabar descobrindo que o instinto nunca mente. O fato é que o tempo foi passando. A gente saía toda semana, trocava uns beijos, algumas carícias, mas a coisa simplesmente não avançava para o momento íntimo final. No início, eu achei que ela era difícil, que estava se guardando. Ou talvez ela fosse tímida e ainda não tinha chegado o momento. Fiquei mais animado, pois nesse caso seria uma coisa boa. Meu desejo ficou ainda mais forte e eu estava esperando ansiosamente o momento em que ela ia finalmente se entregar. O problema é que toda vez que a gente tinha uma oportunidade, ela meio que inventava uma desculpa. Um dia era o trabalho, outro dia era porque tinha que ir embora mais cedo. Sempre havia algum motivo para não dormir comigo. Foi nesse momento que eu comecei a ligar o alerta. Conforme o tempo foi passando e a relação não evoluía, eu percebi o real problema. Ela estava fugindo da relação sexual. Ela estava fugindo de mim. Fiquei sem chão. No início, eu pensei que o problema era eu. Será que eu estou fazendo algo errado? Será que meu beijo é ruim? Será que estou sendo apressado demais? Mas depois, após algumas conversas, eu não aguentei. Decidi investigar mais a fundo e comecei a fazer mais perguntas. No início, ela ficou na defensiva, tentando fugir do assunto. Mas, para minha sorte, após algumas tentativas, ela revelou o real motivo. Ela realmente não gostava de fazer sexo. Ela tinha nojo. Disse que achava desconfortável e que poderia passar a vida inteira sem isso. Então perguntei se ela já tinha tentado com outros homens. Ela falou que sim e disse que não conseguiu sentir prazer com nenhum deles. Fui mais fundo. Perguntei então se ela era lésbica, pois neste caso faria todo o sentido. Mas ela disse que também não. Disse que também já tinha tentado com mulheres e o resultado foi ainda pior. Pronto, a verdade estava escancarada, mas eu não queria acreditar. Era difícil imaginar que uma mulher tão atraente, confiante e sensual simplesmente não gostava da coisa. Pensei comigo, que desperdício.
Parecia que o universo estava tirando onda com a minha cara. Que ironia do destino, não? Encontrar a mulher perfeita para no final descobrir que ela não gosta de sexo. No começo fiquei com raiva. Tentei pensar numa saída. Depois abri o jogo com alguns amigos. E também procurei casos parecidos na internet. Acabei descobrindo que este tipo de coisa é muito mais comum do que eu imaginava. Eu estava diante de uma decisão extremamente difícil. Entrar num relacionamento sério com uma mulher maravilhosa, mas que nunca ia conseguir sentir desejo por mim. Ou voltar para a vida de solteiro, esquecer a princesa e continuar seguindo meu caminho. Eu fiquei com a segunda opção. Com muita dor no coração, eu resolvi abrir o jogo com ela. Falei que para mim o sexo era um pilar fundamental e que não ia dar para continuar sem isso. Ela entendeu. Foi embora. E o que restou foram lembranças. Uma amarga sensação de uma história que poderia ter acontecido, mas que nunca aconteceu. É, meu amigo, a vida tem dessas coisas. No fim, eu aprendi uma lição. Sabe qual? A de que não existe mulher perfeita. E às vezes, a aparência de perfeição esconde verdades muito mais amargas. E eu te contei essa história porque existem alguns sinais que já estavam bem na minha frente desde o início. Mas eu escolhi ignorar, simplesmente porque estava enfeitiçado. É por isso que vou compartilhar agora alguns dos sinais que você pode observar para descobrir se está diante de uma mulher que não gosta de relações íntimas. Se você estiver atento, não vai precisar quebrar a cara como eu quebrei. Primeiro sinal, ela evita falar sobre sexo ou experiências sexuais. Quando uma mulher evita conversas sobre sexo e sexualidade, não é apenas um silêncio comum. É quase como se ela erguesse uma muralha invisível entre vocês dois. Você sente que qualquer tentativa de abrir esse assunto vira um campo minado, onde cada palavra precisa ser medida com extremo cuidado. E mesmo assim, o desconforto transparece. Olhares que desviam, sorrisos sem graça, respostas curtas ou carregadas de ironia. O corpo dela endurece como se a simples menção ao desejo fosse um ataque à integridade emocional. Lembre-se, o sexo, quando saudável, não começa no quarto, começa na conversa. É na liberdade de falar sobre o que gosta é que nasce a intimidade de verdade. Se ela não consegue se expressar sobre isso, há algo muito mais profundo ali. Talvez medo, repressão, experiências traumáticas ou simplesmente a falta de autoconhecimento. Seja qual for a raiz, o efeito é o mesmo. Ela se desconecta não só do parceiro, mas de si mesma. E um corpo desconectado da própria essência nunca vai conseguir se entregar de verdade. Muitos homens interpretam isso como desinteresse pessoal, como se o problema fosse com eles. Mas, na verdade, esse silêncio costuma vir de dentro dela. Um conflito interno não resolvido. O problema é que, com o tempo, essa distância se transforma em frustração. E a frustração em ressentimento. A relação se torna um teatro. Dois corpos juntos, mas duas almas separadas. Segundo sinal de que ela não gosta de relações íntimas. Evita ambientes ou situações que possam levar ao ato. Quando uma mulher começa a evitar ambientes que naturalmente poderiam levar à intimidade, como um fim de semana a dois, uma noite de filme, um hotel, ou até mesmo ficar sozinha no quarto com você, isso fala mais alto do que qualquer desculpa educada. Ela pode até dizer que está cansada, que não é o momento, que não está no clima, mas o corpo dela está dando todos os sinais de fuga. É como se ela pressentisse o risco de algo íntimo acontecer e instintivamente recuasse. Não porque está se fazendo de difícil, mas porque simplesmente não quer estar ali, nesse tipo de entrega. Esse padrão vai se repetindo em pequenos detalhes que muitos não percebem de imediato. A escolha do restaurante, do passeio, do horário para ir. Embora tudo parece ser estrategicamente pensado para não abrir espaço para o desejo. Como se sexo fosse um peso que ela carrega nas costas, e não uma forma de conexão. Isso mata qualquer clima, porque a tensão sexual nasce justamente nos lugares em que o desejo pode correr livremente. E se ela evita esses espaços, está te dizendo que não quer caminhar nessa direção com você.
O mais doloroso é que o homem sente isso. Ele percebe que está sempre dando murro em ponta de faca, tentando criar momentos que ela destrói com pequenos atos disfarçados de normalidade. E isso fere a autoestima dele, enfraquece a cumplicidade e deixa uma dúvida venenosa. Será que sou eu o problema? Mas às vezes o problema nem é você. É o quanto ela está distante da própria sexualidade. Ou pior ainda, o quanto ela nunca sentiu desejo de verdade e vive encenando um papel que não tem nada a ver com ela. Terceiro sinal, a atitude durante o sexo é apática. Quando o sexo acontece, mas o corpo dela não está lá, isso grita em silêncio. Ela deita, permite o toque, mas não se entrega. Fica apática, passiva, como se estivesse apenas esperando o tempo passar, como quem cumpre uma tarefa doméstica ou um favor incômodo. Os olhos não se fecham em prazer, o toque não responde, os movimentos são mínimos. E o pior, não há presença. É como se ela tivesse saído de si mesma e deixado ali apenas uma casca vazia. Esse é um dos sinais mais cruéis, porque transforma um momento de conexão em um ritual vazio, totalmente mecânico. O homem, mesmo que não fale, sente. Ele sente que está sozinho, mesmo estando com ela, e isso corrói, porque o desejo masculino não é só físico, ele também quer ser desejado. Ele quer sentir que está despertando algo nela, que ela está viva naquela troca. Quando isso não acontece, quando tudo parece feito por obrigação, como um script mal ensaiado, o sexo deixa de ser um momento de libertação e se torna constrangimento e frustração. Um silêncio pesado, onde o prazer foi enterrado pela ausência de verdade. Essa apatia, com o tempo, mata o vínculo. O homem começa a evitar o sexo também, não por falta de desejo, mas por medo do vazio. Ele prefere o silêncio real do que o falso calor. Ou até pior, ele acaba procurando isso em outras mulheres. E é nesse ponto que muitos relacionamentos afundam. Quando um finge que está tudo bem e o outro finge que acredita, mas o corpo nunca mente. A forma como ela reage durante o sexo diz tudo que a boca não tem coragem de dizer. Quarto sinal de apatia sexual: beijos frios e de curta duração. Este é óbvio, mas precisa ser dito. O beijo é uma extensão da relação sexual. Só pelo beijo você já consegue imaginar como será o restante. Se o beijo dela parece sempre só um gesto automático, quase burocrático, este é um sinal claríssimo de falta de desejo. Você sente que quase precisa pedir permissão para poder beijar. E quando começa, acaba rápido. Os lábios dela tocam os seus por poucos segundos, frios, sem entrega, sem desejo. Como quem está pagando uma dívida. Não há pressão, não há língua, não há desejo de prolongar, apenas a pressa de terminar logo. E quando você tenta aprofundar, ela recua, desvia o rosto ou simplesmente interrompe como se nada estivesse acontecendo. Finge que o assunto estava bom e inventa alguma coisa para falar, tudo para terminar o beijo logo. É como se, naquele beijo, ela gritasse: "Não quero estar aqui." Beijo é termômetro de alma. Quando uma mulher deseja um homem de verdade, o beijo é intenso, voraz, cheio de nuances, às vezes suave, às vezes selvagem. Ela se perde ali. Mas quando o beijo é sempre um ato vazio, sem paixão, algo está quebrado dentro dela. Esse tipo de beijo que parece mais um favor do que uma conexão é um aviso disfarçado. É o corpo tentando dizer o que a mente ainda não assumiu. E quem está atento percebe. Porque ninguém beija com intensidade o que não deseja profundamente. Um beijo sem alma é o eco de um desejo que talvez não exista. No final das contas, não se trata de forçar nada, mas de ler o contexto. Lembre-se de uma coisa: é importante entender que a apatia sexual feminina nem sempre é um sinal direto de rejeição ou desinteresse pelo parceiro. Toda essa frieza pode ser reflexo de um emaranhado de fatores. Traumas passados, inseguranças profundas, questões hormonais, estresse emocional ou até ressentimentos acumulados dentro do próprio relacionamento. O desejo feminino é complexo, sensível e altamente influenciado pelo ambiente, pela conexão emocional e pela qualidade da relação. Por isso, jamais se baseie em um único sinal isolado. Um beijo frio não define tudo.
Uma noite sem vontade não conta a história inteira. O verdadeiro entendimento está na combinação dos sinais, na leitura do contexto e na coragem de conversar com maturidade. Antes de se afastar, pergunte. Antes de concluir que ela não gosta de sexo, tente entender o que ela sente e o que ela precisa. Porque às vezes, a mulher quer mudar esse comportamento, só não está conseguindo se encontrar dentro do próprio corpo. Por fim, se você já passou por algo do tipo, deixe sua experiência nos comentários. Sua opinião é muito importante e pode ajudar outros homens que também estão na mesma situação. Comente aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Não se esqueça também de deixar um like para que este vídeo alcance mais pessoas que precisam deste conhecimento. Vamos evoluir juntos. Nos vemos no próximo vídeo.